Olá! Na primeira parte desse vídeo, que foi postado na semana passada, eu sugeri uma reflexão sobre a conduta do médico legista que entendia que se tratava ali de um cadáver, teria realizado o exame, a necrópsia, porém aquela pessoa ainda não estava morta por um problema médico chamado catalepsia. Ou seja, a pessoa aparenta estar morta, mas na verdade não está. Então, teria sido a conduta do médico ao realizar o exame da necrópsia a real causa da morte. Eu questionava se esse médico deve ser punido por algum crime. Então vamos lá, fazer algumas considerações e procurar resolver essa questão. Não se trata de um homicídio doloso, e isso é claro, porque da forma que eu narrei, vocês já perceberam que o médico não tinha intenção de matar a pessoa. A intenção que ele possuía era a de realizar o exame de necrópsia em um cadáver. Porém, mesmo sem ter a intenção, ele acabou causando a morte daquela pessoa. Os atos desse médico mataram a pessoa. O médico matou a pessoa, mas ele cometeu homicídio? Eu já excluí a possibilidade do homicídio doloso. Então, o que nos resta enfrentar é a questão do homicídio culposo. Devemos lembrar mais uma vez o erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, que exclui o dolo quando a pessoa age com erro sobre elemento do tipo penal. Por isso eu disse que não se trata de um homicídio doloso. O homicídio depende da intenção de matar alguém, ou seja, tirar a vida de alguém. É óbvio que o agente precisa entender que a pessoa está viva. Não há como tirar a vida de quem já morreu. E o homicídio culposo, ele é cometido sem intenção, mas com imprudência, imperícia ou negligência. A questão é que o erro de tipo do artigo 20 do Código Penal, quando ele exclui o dolo, ele permite ainda a punição pelo crime culposo, se houver existido culpa e se o tipo penal prever a possibilidade culposa do crime. No vídeo anterior, que foi a primeira parte, a reflexão era sobre estupro de vulnerável. E por isso eu não trouxe essa reflexão sobre a forma culposa. Porque o estupro de vulnerável não possui previsão culposa no Código Penal. O estupro de vulnerável ele só ocorre se for um crime doloso. Exatamente por esse motivo, ao final do vídeo, eu chamei a atenção para uma possibilidade de homicídio, para que eu possa complementar a nossa aula sobre erro de tipo com a questão da análise também da culpa. Pois bem, existem dois tipos de erro de tipo. O erro de tipo invencível e o erro de tipo vencível. O erro de tipo invencível é aquele em que, mesmo com a prudência normal que se exige do indivíduo, ele cometeria o erro. Nesse caso de erro de tipo invencível, exclui o dolo e a culpa.
Agora, no caso do erro de tipo vencível, é quando, se o indivíduo tivesse agido com um tanto de prudência normal, ele poderia ter evitado o seu ato que configura o crime. Quando se trata de um erro de tipo vencível, embora não exista a punição pela forma dolosa, existe a punição pela forma culposa, desde que, é claro, exista a previsão do tipo penal culposo no Código Penal ou em outra lei. Enfim, o que devemos indagar aqui é esse médico legista, com um tanto de cautela mediana, ele poderia ter verificado que se tratava de uma pessoa viva e naquele estado por conta da catalepsia? Se a resposta é sim, que com cautela mediana ele poderia ter evitado, então ele responde sim pelo homicídio culposo, porque seria ali um erro de tipo vencível. Porém, se a resposta for não, que mesmo com cautela mediana ele não poderia ter evitado, e que qualquer outro médico legista no lugar dele agiria da mesma forma, então a resposta é que ele não responde por crime nenhum, porque o que teria ocorrido seria um erro de tipo invencível. Espero que essas nossas considerações tenham sido interessantes e esclarecedoras, e espero assim completar uma explicação sobre o erro de tipo. Porém, eu lanço mais uma questão. Quando falamos de erro, falamos aqui, até agora, do erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal. E se o sujeito errar sobre uma situação que tornaria o crime algo legítimo, ou seja, o sujeito achava que estava em legítima defesa, o sujeito achava que estava em estado de necessidade, mas na verdade ele não estava. Ele responde pelo crime? Isso eu responderei no nosso próximo vídeo, que será postado na semana que vem, que será a terceira e última parte sobre essas reflexões acerca do erro de tipo. Eu peço mais uma vez que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhem e que assinem o nosso canal. Muito obrigado.